cobradas em concursos na área de informática. Nós trouxemos aqui mais algumas questões sobre o BR Office, que realmente é um conjunto de aplicativos que vem sendo bastante exigido, bastante cobrado por todas as organizadoras nos concursos atuais. Então, aqui a gente tem uma questão sobre uma ferramenta do BR Office Writer, o editor de texto do BR Office, certo? Uma ferramentazinha que a gente não tem exatamente esse botão, nós temos a funcionalidade no Word, mas não temos exatamente esse tipo de botão na barra de ferramentas, que é um botão da barra de ferramentas padrão do Writer. O ícone a seguir pertence à barra de ferramentas padrão do BR Office Writer 3.1. Sua função é, então, o nome desse botãozinho aqui, ABC, com sublinhado ondulado e vermelho abaixo, chama-se autoverificação ortográfica. A função desse botão é simplesmente verificar a ortografia das palavras digitadas no momento em que o texto está sendo digitado. Se esse botão estiver selecionado, estiver marcado, automaticamente o programa vai marcar as palavras desconhecidas do dicionário, né, com o sublinhado ondulado e vermelho durante a digitação. Se não, esse sublinhado ondulado e vermelho ele fica oculto no texto, ele não é exibido. Tá? Então, entre as opções aqui nós temos, a letra A diz, realizar a contagem das palavras existentes em um documento. E aqui, pelo que a gente vê também, a letra E diz, realizar a contagem dos caracteres existentes em um documento. Então, se eu quiser no BR Office Writer realizar a contagem, solicitar ao programa que realize a contagem das palavras e também dos caracteres existentes no documento, nós vamos aqui utilizar um comando do menu ferramentas, um comando chamado contagem de palavras. E aqui a gente tem quantas palavras e quantos caracteres existem em todo o documento inteiro, ou somente em um trecho selecionado. Se não tem nenhuma parte selecionada no documento, como a gente vê aqui, então aparece aqui 0 e 0. Mas vamos selecionar aqui uma parte do texto e voltar em ferramentas, contagem de palavras. Então nós temos agora palavras 11 dentro da área selecionada, caracteres 75. E no documento inteiro, palavras 121, caracteres 823. Então, o comando que realiza a contagem de palavras e de caracteres em um documento é um comando chamado contagem de palavras do menu ferramentas. Certo? Vale aqui a gente especificar também que no Word existe um comando chamado contar palavras no menu ferramentas com a mesma funcionalidade e ainda, além dessas duas informações, que é a quantidade de palavras e caracteres, também a quantidade de linhas, de parágrafos e de páginas que o documento possui. Ok? Então, nós já podemos descartar aqui nessa questão tanto a letra A como a letra E. A letra B diz, é para realizar a verificação ortográfica do documento. Para realizar a verificação de ortografia do documento, nós temos um botãozinho aqui ABC, certo? Com um marcadorzinho azul, um símbolozinho azul abaixo, que é o mesmo botãozinho que a gente tem no Word, ABC, para fazer uma verificação de ortografia e gramática no documento. Verificação ortográfica completa no documento. Então, o botão também tem as mesmas três letras, ABC. Mas o que vem abaixo do botão, abaixo dos três caracteres, ABC, aqui é diferente em relação ao símbolozinho. Então, a letra B também está descartada. A letra C diz, ativar a autoverificação ortográfica. Então, realmente, vejam que esse botão, ele, por padrão, ele vem ativado na janela do Writer e já está ativada a autoverificação ortográfica. O que a gente pode fazer aqui? Clicar no meio de alguma palavra, digitar uma letra, adicionar aqui um Y, e quando nós tirarmos o cursor dessa palavra, automaticamente vai aparecer o sublinhado ondulado e vermelho. Por quê? Porque na medida que você vai digitando ou fazendo alterações no documento, automaticamente as palavras elas são verificadas, a ortografia da palavra. Se não existir, não constar no dicionário, cujo idioma está selecionado para verificação de ortografia, então vai ser mostrado um sublinhado ondulado e vermelho. E vejam que quando essa ferramenta for desativada, o sublinhado ondulado e vermelho, ele simplesmente sumiu, ocultou aqui dessa palavra parágrafos, como a gente colocou um Y aqui no meio. Então a função desse botão é somente isso mesmo, exibir ou ocultar esse sublinhado ondulado e vermelho, que voltou agora quando eu ativei a ferramenta,
nas palavras desconhecidas ao dicionário. E o nome da ferramenta é justamente o que está ali na letra C, autoverificação ortográfica. Ou seja, verificar a ortografia automaticamente no que for sendo digitado ou alterado o documento. E ainda tínhamos aqui na letra D, ativar o dicionário da língua escolhida para um documento. Se eu quiser indicar um dicionário para verificação do documento, ou somente de uma parte selecionada, ou do parágrafo, eu vou utilizar um comando do menu Ferramentas. No menu Ferramentas nós temos esse comando Idioma. Então, ao apontar para idioma, nós temos algumas opções. Indicar um idioma somente para a seleção do texto, a parte que está selecionada. Então, vai ser feita uma verificação de ortografia com base naquele idioma que for selecionado aqui para a seleção, para o parágrafo onde se encontra o cursor ou para o texto todo, documento inteiro. Então, nós não temos aí essa ferramenta ABC com essa funcionalidade de definir um idioma para verificação de ortografia do documento. Deveríamos utilizar aqui um comandozinho do menu Ferramentas, que é o comando Idioma. Ok? Então, função dessa ferramentazinha aqui é uma função simples, mas que já caiu em vários concursos, não é? Realizados pelo SES, pela Fundação Carlos Chagas, pelo SES Gran Rio e etc. Vamos agora passar uma questão do editor de planilhas do BR Office, que é o Calc. Uma questão bem interessante que a gente teve aqui através da função soma, né? E ao invés de a gente ter aqui dentro do cálculo a divisão, separando os argumentos por ponto e vírgula, tivemos uma exclamação. Então vejamos aí, dadas as células de uma planilha do broffice.org Calc, com os conteúdos correspondentes, A1 igual a 1, B1 igual a 2, C1 igual a 3, D1 igual a 4 e E1 igual a 5. A função igual soma A1, 2 pontos D1, exclamação B1, 2 pontos E1, apresentará como resultado o valor. Bom, por padrão, nós temos aqui a divisão dos argumentos por ponto e vírgula. Se fosse ponto e vírgula no lugar da exclamação, seria uma questão simples. Somar o intervalo de A1 até D1 com o intervalo de B1 até 1. Somar os valores numéricos desses dois intervalos. Mas quando aparece aqui o símbolozinho da exclamação, o que significa? Que devem ser somados, deve ser executado o cálculo aqui da função que foi digitada, né? Somente com os valores comuns aos intervalos ou aos argumentos digitados. Então, se eu pegar aqui o intervalo de A1 até D1, A1, 2 pontos D1, é A1, B1, C1 e D1. Se eu pegar B1, 2 pontos E1, é B1, C1, D1 e E1. São dois intervalos com células na linha 1, né? E desses dois intervalos, algumas células são comuns aos dois intervalos, que seriam o quê? De A1 até D1, de B1 até 1. Então, aqui no caso, as células B1, C1 e D1, elas fazem parte dos dois intervalos, A1 até D1, B1 até 1. Então, de 4 células aqui e 4 aqui, 3 estão exatamente nos dois intervalos B1, C1 e D1. Então, somente essas duas células serão somadas. Essas duas não, essas 3 células serão somadas, B1, C1 e D1. Nós temos aqui uma planilhazinha já do Calc, onde nós podemos executar o seguinte cálculo. Igual, soma, abre o parênteses, A1, 2 pontos A3, exclamação, B2, 2 pontos, aliás. Nós temos aqui uma área da planilha que está protegida. Igual soma, abre o parênteses, A1, 2 pontos A3, exclamação, A2, 2 pontos, B3. Então aqui, igual soma, A1, 2 pontos A3, A1, A2 e A3. Ok? Depois, exclamação, A2, 2 pontos B3, é de A2 até B3. Então, A2, B2, A3, B3. Então, quais são as células que são comuns aqui? No primeiro intervalo, A1 até A3 e aqui de A2 até B3. Nesse primeiro intervalo, não tem nenhuma célula da coluna B. São 3 células na coluna A. Nesse segundo intervalo, que são 4 células, são 2 na coluna A, são A2 e A3, 2 na coluna B, B2 e B3. Então, dos dois intervalos comuns aqui, são 2 células da coluna A. A2 e A3 está presente no primeiro intervalo,
A2 e A3 está presente no segundo intervalo. A3 não está presente no segundo intervalo, assim como B2 e B3 não está no primeiro. Então, nós vamos ver que o resultado aqui vai ser somente a soma de A2 com A3, que são as duas células que são comuns nos dois intervalos. E aí o resultado vai ser 20 mais 30, 50. Certo? Assim como aqui na questão, como nós já tínhamos comentado, 3 células são comuns no primeiro intervalo e no segundo intervalo, que são B1, C1 e D1. Se eu pegar a soma de B1, que é 2, com C1, 3 dá 5, mais D1, que é 4, 9, nós vamos ter aqui a letra B de bola como a opção correta da questão. Soma de B1, C1 e D1. As 3 células comuns aos dois intervalos separados por exclamação. Resultado, a soma dessas 3 células, 2 mais 3, 5, mais 4, 9, letra B de bola. Ok? Então, uma questãozinha, um recursozinho bem interessante da planilha do BR Office Calc. Nossa próxima questão aqui é sobre o aplicativo BR Office Writer, o editor de texto do BR Office. Tá? A questão aqui diz, um texto relacionado em um documento no editor broffice.org Writer e definido com a opção de rotação a 270 graus, será girado em... Aí nós temos aqui algumas opções, 60 graus para a direita, 60 graus para a esquerda, 90 graus para a direita e para a esquerda, 270 graus para a direita. Então, primeiro, olha, nós já comentamos aqui em vídeos anteriores sobre esse aplicativo BR Office, que no Word, que é um editor de texto que já vem sendo cobrado há muitos anos em concurso, muitos usuários já estão acostumados com a opção fonte do menu formatar. Né? E que no BR Office Writer, esse comando ele é substituído pelo comando caractere. O menu é o mesmo, formatar, mas não tem a opção fonte, temos a opção caractere. E essa opção caractere, ela também permite alterar o tipo de fonte, os estilos de negrito, itálico, sublinhado, tamanho, a cor da fonte, alguns efeitos, tá? E algumas outras coisas a mais do que a gente tem do que no Word, como a opção de aplicar um hiperlink a um texto selecionado, aplicar uma cor de plano de fundo para o trecho de texto selecionado, e alguns outros recursos como esse daí, de girar o texto 90 graus para a direita ou para a esquerda. Então, o que a gente vai ter no BR Office Writer a partir desse comando caractere do menu formatar? Girar o texto 90 graus, ele gira 90 graus para a esquerda. Então, o textozinho está aqui, ele gira para o lado esquerdo em 90 graus. Ou temos a outra opção, além de 90 graus, 270 graus, que vai pegar e fazer o contrário. Girar o texto 90 graus para a direita. Então, se eu escolher essa opção, rotação a 270 graus, o texto será girado 90 graus para a direita. Letra C aqui vai ser a opção correta. Vamos alternar aqui para uma janelinha do BR Office Writer. Vamos selecionar esse trechozinho aqui, olha. Aula para concursos. Então, nós temos aqui, formatar, opção, caractere. São 2 comandos que nós comentamos, né, para esse programa aqui do Word, que são 2 comandos bastante exigidos em concursos no Word e no Writer, que é o comando de formatação, de fonte de caracteres e de configuração da página. No Word, a gente tem um comando configurar a página no menu arquivo. Aqui no menu arquivo não tem o comando configurar página, e sim no menu formatar o comando página, que te permite definir as margens para o documento, que permite definir a orientação em retrato ou em paisagem, e alguns outros recursos também, né? Como aplicar a numeração de linhas, como realizar algumas configurações para o cabeçalho e o rodapé, e etc. Então aqui a gente tem esse comando para a configuração da página também no menu formatar. Então no menu formatar a opção caractere, nós temos aqui a opção de definir, né, qual a fonte que será usada no texto selecionado, se Times New Roman, se Arial, se Verdana, quais os estilos, negrito, se itálico, qual o tamanho. Aí nós temos aqui efeitos de fonte, o tipo de sublinhado, a cor da fonte, alguns efeitos. Depois chegamos aqui a uma guia chamada posição. Aí nós temos o sobrescrito e o subscrito, e temos essa opção de rotação. Justamente o que foi cobrado naquela questão do concurso, rotação a 270 graus. Então nós temos aqui rotação a 0, 90 ou 270. Então, como eu disse, se for usada a opção 90 graus, texto gira 90 graus para a esquerda. Se for 270 graus, nós vamos perceber que esse texto, aulas para concurso, vai ficar 90 graus
para a direita. Então nós vamos marcar aqui a opção 270 graus, ok. Então nós temos aqui aulas para concurso, ele ficou agora aulas para concurso, como se tivéssemos girado aqui o texto 90 graus para a direita. Por isso que a opção correta lá da questão indica lá a letra C. Se nós usarmos novamente esse comando, trocando a opção para 90 graus, então nós vamos perceber que agora, ao invés de ficar de cima para baixo, ficou de baixo para cima. Aulas para concurso, como se tivéssemos girado aqui o texto 90 graus para a esquerda. Além desse recurso, nós temos a opção de dimensionar a largura, que é uma opção que a gente também tem no comando fonte do menu formatado Word, que é aumentar a dimensão da fonte ou diminuir, né, através de uma porcentagem. E o que a gente percebe é que a fonte vai ficar com uma largura maior ou menor, dependendo da porcentagem que foi escolhida aqui. Então nós vamos escolher aqui mais ou menos 180%. Ok. Então nós vamos perceber aqui que a fonte ficou maior, mas ela esticou, deu uma esticada para os lados, aumentando assim a sua largura. A mesma formatação, certo? Que nós temos aqui, Times New Roman 16, aqui também continua, Times New Roman 16. Mas a gente percebe que a dimensão aqui é um pouco maior, principalmente na largura. Então, um recurso também desse comando, formatar caractere, aqui do BR Office Writer. E um outro recurso também que nós temos nesse comando é o espaçamento entre os caracteres. Então, nós vamos escolher aqui expandido e definir aqui 8 pontos, ok. Então, percebam que nós expandimos o espaçamento entre os caracteres, de um caractere para o outro, somente do trecho de texto selecionado, ok? Então, bem interessantezinho aqui o recurso, nós temos lá a opção expandido, né, para aumentar, e temos a outra opção para reduzir o espaçamento de um caractere para o outro, do trecho de texto que estiver selecionado. Além disso, nós podemos converter o trecho de texto selecionado em um hiperlink, né? Quando a gente clica aqui em hiperlink, o programa já nos pede o URL, que é o endereço de uma página da web, por exemplo, em que nós possamos vincular esse trecho selecionado. Podemos aqui, através desse botão procurar, selecionar algum tipo de arquivo, imagem, né, para documento de texto, planilha, algum arquivo armazenado em disco, para que crie o vínculo com a partezinha selecionada. Ao ser clicado, pressionando a tecla Ctrl, abrir esse determinado arquivo. Então, nós podemos definir um trecho de texto selecionado como hiperlink também através desse comando, formatar caractere. E também para o trecho de texto selecionado, aplicar um plano de fundo, uma cor de preenchimento de plano de fundo. Clicar aqui nesse amarelinho e ok. Então, são recursos que a gente tem aí nesse comando, formatar caractere, do BR Office Writer, perdão, programa que vem sendo bastante exigido em concursos. Então aqui nós tínhamos algumas opções 60 graus, não gira 60 graus para nenhum dos lados, ou é 90 graus para a direita, ou 90 graus para a esquerda, né? E não tem essa opção aí também 270 graus em termos de girar. Na verdade, vai girar ou 90 graus para a esquerda ou para a direita, dependendo da opção